Sejam todos bem-vindos ao segundo OMEXcast. O OMEXcast, só para a gente relembrar, ele é uma parte de um projeto nosso que é Fertilizando Conhecimento. A gente já fez algumas as apresentações, já trouxemos muita gente pesquisador e agora a gente resolveu colocar o OMEXcast para a gente fazer um bate-papo informal, né, gostoso, que é o nosso estilo, né, de conversar, né, no dia quando a gente trabalha junto, a gente viaja junto. Então, assim, é uma ideia mais para dividir, né, nossos relacionamentos, mas também passar um pouco de informação, de conteúdo, né, que aí é o propósito nosso. Hoje vai ser bem legal, né, que vocês vão ouvir um sotaque piracicabano aqui, bem interessante, né, o Dr. Cláudio Marcelo, ou Marcelo, Dr. Cláudio, como que você... Doutor Louva-a-Deus. bicho. Não, hoje a gente tem, né, um prazer aqui, né, de receber, né, o Dr. Cláudio, Dr. Marcelo, a gente conhece mais como Marcelo, vamos chamar de Marcelo. Ele tem nos acompanhado aí há muito tempo, quer dizer, a gente acompanha ele, a gente estudou, graças a ele a gente voltou a estudar nematologia, né, então a gente vai falar, vamos tentar trazer, né, um pouco do tema que é muito complicado, né, nematologia, está muito hoje comentado, né, tem muitas histórias, mas a gente vai tentar trazer algumas coisas, né, para a gente aprender mais, né, como sempre, né, então obrigado aí, né, Marcelo, pela sua paciência de estar aqui com a gente. E também está com o Jorge hoje, né? O Jorge é o nosso gerente técnico da América Latina, né? Brasil, trabalha com a gente já há muito tempo e também vai contribuir porque foi a relação aqui técnica, né? A gente teve que fazer trazer para a gente, né, da memória, né, dos nossos tempos de faculdade, né, nematologia. E hoje o Jorge, depois ele vai falar um pouco, ele faz parte também da associação, né? Como é que chama? Sociedade Brasileira de Nematologia. E o Dr. Cláudio, só para apresentar também, né, o Marcelo, ele é formado na Exalc em 93, mestrado também na Exalc em 96, eu já andei de Kombi com ele já foi dirigindo a Kombi quando eu era estagiário do Maricone, professor Maricone, ele que dirigia a Kombi. Depois doutor na Scottish Crop Research Institute, fui bem, Universidade de Dundee, fui bem, meu sotaque tá bom, na Escócia em 2004, e desde 97 é pesquisador científico do Instituto Biológico, no Laboratório de Nematologia. Marcelo, obrigado, né? E assim, eu acho que eu já vou até, antes que você fale, né? Eu queria que você falasse um pouco do Instituto Biológico. Eu admiro tanto esse instituto, né? E você faz parte, você é o Instituto Biológico. Certo, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. E parabenizo a OMEX pela iniciativa de criar este canal de comunicação, de difusão da ciência. Acho que o estilo, né, do podcast que vocês estão iniciando, né, acho que é o segundo que nós estamos gravando, ele vai levar a ciência para o produtor, para os consultores. Isso. Então não fica só restrito às nossas conversas, e desmistificar, né? Que Sim, é um assunto tão difícil, né? Todo mundo já nematologia, puxa... Então, e a ideia é isso aí, assim, vamos tentar bater um papo aqui, né? Do mesmo jeito que a gente conversa aí nas nossas viagens. Bom, a minha relação com a nematologia, eu vou antecipar um pouco, assim, ó, ela começou bem cedo, né? Eu gosto da sua história. 15 anos. O trem, né, passou várias vezes na minha vida e o principal delas foi quando eu tinha 15 anos, que eu fazia colégio técnico e eu fui estagiar na Exalc. E eu tive uma sorte tremenda, porque eu fui fazer estágio com, acho que o melhor taxonomista brasileiro de nematóide, que é o professor Ailton Rocha Monteiro. Então, desde os 15 anos, eu estudo os nematóides com ele, né? E depois isso veio uma luz, assim, não, eu quero ser nematologista. Daí eu fui para a Exalc, entrei no curso de agronomia, mas nem me sinto um agrônomo, né? Eu sou um nematologista. Desde o início você teve essa visão, ok, vou fazer uma carreira, vou fazer um curso que me dê uma profissão, mas no cerne estava ali, quero mexer com nematóides, quero estudar nematóides. E tudo isso pelo incentivo que eu recebi do meu mestre, do professor Ailton. Eu fiz o mestrado com ele e no primeiro ano do mestrado teve o concurso para o Instituto Biológico. Eu prestei o concurso, passei, deu tempo de eu terminar o mestrado e já ingressar
no biológico em 3 de fevereiro de 97. 97. E estou lá até hoje, né? 28 anos. Lá em Campinas. Lá em Campinas, né? O biológico, assim, só para situar, né? O biológico, ele é uma instituição de pesquisa da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Ele foi fundado em 1927. Olha que bacana, em 1927, o governo de São Paulo teve a percepção que havia necessidade de se criar um instituto de pesquisa para estudar controle biológico. O DNA do Instituto Biológico é o controle biológico. Que hoje está na moda, né? Sim, então, hoje é uma realidade. Também. Mas isso se iniciou na nossa instituição de forma pioneira em 1927. Em 1937, foi criado o Centro Experimental na antiga Fazenda Mato Dentro, onde eu fico sediado em Campinas. E dentro dessa fazenda, né, dentro desse centro experimental, estão os diversos laboratórios, cada um na sua especialidade. Então, há um laboratório especializado em insetos, outro em fungos, bacteriologia, e eu fico na nematologia. Quantos profissionais da nematologia específicos para nematologia tem lá? No Instituto Biológico, infelizmente, hoje, um só. Foi realizado um concurso recente para suprir mais uma vaga. O concurso já foi finalizado, nós temos já a Larissa que passou nesse concurso, mas ainda não foi chamado. Então, logo nós vamos ter 2. Né? Não, porque eu lembro a pergunta, porque eu lembro no primeiro treinamento que você fez pra gente, quando a gente começou nessa jornada aí de nematologia, né, conhecer nematóide, conhecer o assunto, você fez um comentário que tinham poucos nematologistas no Brasil, eram 200, era o número que você soltou. Isso, a Sociedade Brasileira de Nematologia tem no seu quadro de sócios em torno de 200 nematologistas. E é muito pouco para um país com a dimensão continental que tem o Brasil. E para um problema que agora ele está mais na nossa frente, né? Na nossa realidade de agricultura, que sempre se falava, perde produtividade, os nematóides, sempre aqueles dados de pesquisas assim, que são assim, dados que assustam, né? Mas assim, agora a gente vê que é realidade. A gente vê vários cultivos, né, no campo que assim, há a limitação da produtividade ou do desenvolvimento inicial, seja o que for, de qualidade durante o ciclo, do nematóide. O nematóide hoje realmente limita então, a produção. Eu discordo um pouco do que você disse. Ele não é uma realidade. Acho que o problema sempre existiu. Então, mas só que hoje é muito mais debatido. A relevância hoje do nematóide, o debate que se levanta hoje tem uma relevância, mas sempre existiu. Sim. Então, o problema sempre existiu, mas você falar sobre o problema ou o problema chegar ao agricultor ou aos estudantes ou aos consultores, hoje nós temos ferramentas, né, de difusão de tecnologia, de informação. Concordo. Muito mais eficiente. Basta você pegar o seu celular, você vai encontrar diversas informações assim na primeira tela que você abre sobre nematóides. Coisa que no passado, raramente, um nematologista ia num canal de televisão. Hoje é muito comum, hoje há diversos mecanismos, por exemplo, o podcast de vocês. Concordo, mas é por isso que eu acho assim, a gente tinha, né, o problema, o nematóide sempre existiu, você mesmo fala, né, que é um verme que está há mais de 5.000 anos. Sim. Né, você vê que eu aprendi bastante nas suas aulas. Porque assim, a gente vê que é um verme que está lá há muitos anos e ele vem sempre com a água. Né? Então assim, ele já estava lá. Sim. Né? E hoje, talvez isso aí, como ficou mais comum, né, o assunto, então acho que muita gente falando, muita gente divulgando, muita gente comentando, né, que aí traz a limitação, hoje ela está mais à nossa frente. Eu acho que hoje a importância está sendo mais reconhecida. Porque assim, exato. E outra assim, aí vai todo o nosso bate-papo, né, que assim, a gente começa a ver que existem muitos desafios, né, para tudo isso, né, quando a gente começa a conversar muito sobre nematóides, sobre análises, né, e aí a gente começa a entrar no que a gente tem encontrado, né, assim, de realidade, né, puxa, eu fiz uma análise de nematóide,
né, Jorge? Quantas vezes, né? E Marcelos, no plural, Marcelo e Marcelo. Aí a gente gostaria de entrar talvez já um pouquinho mais na questão técnica, mas realmente no intuito de um bate-papo, ter uma linguagem, eu sei que você tem essa linguagem bastante simples, para que o público geral, ou mesmo o agricultor ou o técnico entenda. A análise de nematóide é algo muito importante. A gente percebe que ela é importante e o diagnóstico também é importante. Então, no seu entender, qual o objetivo principal de uma análise, de um bom diagnóstico? Como você enxerga essa análise e por que fazer essa análise e para onde ela nos leva? O que ela nos direciona? O que ela traz de benefício para o agricultor quando ele parte para fazer esse tipo de análise? E realmente, qual a importância de ter uma boa análise feita por um laboratório bem estabelecido? Bom, de uma forma bem resumida, os nematóides, eles estão em todos os lugares, em todos os ambientes em que possa existir água, o nematóide vai estar presente. Mas não quer dizer que todos os nematóides que estão num determinado local, por exemplo, nas áreas agrícolas, eles vão causar algum dano. Só para vocês terem uma ideia, a ciência conhece em torno de 30 mil espécies de nematóides. Em torno de 16% dessas 30 mil espécies, que vai dar quase 4 mil espécies, são nematóides que causam problemas para a agricultura. Então, são os nematóides parasitos de plantas. A grande maioria dos nematóides não são parasitos de plantas. Esses que são de vida livre? São os nematóides de vida livre. Quando a gente começou a estudar, a gente sabe, não, isso aqui é vida livre. E que diga-se de passagem, quando nós entramos como Omex nesse universo, o Dr. Cláudio Marcelo foi o primeiro treinamento, a primeira capacitação que nós tivemos para relembrar os conceitos do que eram nematóides. Quanto tempo você não estudava nematóides, Marcelo? Senhora. Eu, pelo menos, uns 20 anos, pelo menos. E aí foi o nosso primeiro grande contato. Muito obrigado por isso. Joia. Mas, então, só concluindo, né? Esses nematóides de vida livre, eles estão se alimentando de fungos, de bactérias, são organismos benéficos. Sim. Faz parte a análise nematológica, ela vai auxiliar a você a separar primeiro os que não são parasitos. Sim. E depois, dentre os parasitos de plantas, também não quer dizer que todos eles vão parasitar a planta que você vai cultivar. Se você vai cultivar soja, você precisa saber quais são os nematóides que parasitam a soja. Se você vai cultivar algodão, você tem que saber quais são os nematóides que parasitam o algodão. Vou dar um exemplo aqui, para o algodão. Existe uma espécie de Meloidogene javanica. É um nematóide polífago, ele parasita um grande número de plantas, mas não parasita o algodão. Tá. Então, se você tiver Meloidogene javanica e você vai plantar algodão, tranquilo, tá bom. Mas se você... limitar, né? Agora, se tiver o irmão dele, o Meloidogene incógnita, daí sim, para o algodão, ele passa a ser um problema. Mas é a análise nematológica. Mas essa análise, né, a experiência, como a gente tem mais experiência na área de nutrição, né, você faz uma análise e você faz um diagnóstico e faz uma ação lá. E a gente vê que, assim, para você, o que é importante de uma análise? Para que você faz uma análise? Para contar número, para ter uma ação? As duas coisas. Primeiro, você tem que saber o organismo. Você tem que, se você quer combater um inimigo, primeiro você tem que saber quem é ele. Sim. Senão você fica combatendo quem é. Sim. Você tem que ter um alvo. Então, a análise nematológica vai dizer qual é o seu inimigo. Então, se o seu inimigo é o Meloidogene incógnita, você vai criar mecanismo para combater Meloidogene incógnita. Ou o próprio manejo, né? Sim, vai ter que fazer um manejo. Porque as técnicas de manejo, elas são adequadas para determinada espécie. Dois exemplos. O uso da rotação de culturas, né, que hoje é uma das principais técnicas de manejo. Ela depende da espécie que está presente na área. A resistência genética.
Se você vai indicar um material com resistência genética, você precisa saber qual é a espécie que está presente na área. Um exemplo é o cultivo de pimentão. Pimentão, há cultivares de pimentão com resistência genética ameloidógena incógnita. Mas não tem pimentão com resistência genética ameloidógena interolobe, que é muito parecido com o ameloidógena incógnita. Mas a planta, ela reconhece o que é um, o que é outro, e se tiver o interolobe, a planta vai sofrer. Mas assim, quando a gente fala de análise, né, quando a gente está no campo, o que a gente passa, né, pro produtor, que para a gente a análise ela é importante para diagnosticar, né, para saber a espécie que tem. Não é uma forma de você medir eficiência de produto ou medir. É assim, você identificando o alvo, você identificando o seu problema, aí você vai trabalhar no manejo. Eu acho que é para isso que é uma análise de solo para nematóide. Para algumas culturas, você tem já o limiar de dano estabelecido. Então, o número de nematóides, a população inicial que está na sua área, ele é importante. Tá. Mas há uma carência muito grande de pesquisas para determinar esse limiar de danos para as diferentes culturas e as diferentes espécies de nematóides. Tá. Porque se você sabe a população inicial e o quanto ela vai causar dano nessa sua área, vai ter uma ação, né? Então a sua ação para controle, para manejo dessa área, visa diminuir essa população. Sim. Porque erradicar esses nematóides é praticamente impossível. Você sempre fala pra gente, né? Que a semente vai acabar, né? Tanto que até o nome, né, dos produtos, né? Você fez o comentário, nematicida. Tá errado, né? Sim. Você não vai exterminar, né? Sim. Você vai controlar. Você vai controlar uma população. Manejar. Né? Até dentro desse assunto, duas coisas importantes para entender. Ok, existe para algumas culturas, para alguns nematóides, um nível de dano. Mas normalmente e essencialmente, muitas vezes, o nematóide não está sozinho, isolado numa população. Às vezes você tem um mix de população e às vezes com um manejo muitas vezes não adequado, você pode selecionar uma espécie que não era um determinado problema anterior e daqui 2, 3, 5 anos, poxa, da onde veio isso? Ele já estava lá, ele já foi identificado. Então, existe talvez uma dificuldade ou não em função de você ter mais de uma espécie e identificar esse nível de dano. E o segundo questionamento mudando um pouquinho, Marcelo, a questão do nematologista e principalmente do taxonomista. Você usa bem esse exemplo, hoje eles cabem numa Kombi. Então, depois fala um pouquinho mais disso e por que a importância e se é importante ter um nematologista, taxonomista fazendo essa identificação das espécies. Tá, bom, primeiro, na primeira parte da sua pergunta aí, os nematóides, as espécies coexistem. Então, coexistem espécies parasitas de plantas e coexistem espécies de nematóides de vida livre. Isso está tudo no ambiente. Mas não é só isso. Coexistem também fungos, bactérias, fungos que às vezes não têm a capacidade de entrar na planta, mas com a ação do nematóide, ele permite essa entrada. Recentemente nós visitamos áreas no Rio Grande do Norte do cultivo de melão. Nós vimos áreas com pratilencos, mas não era só o pratilencos que estava causando aqueles danos. Tinha fungo ali, tinha fusário. Sim, que é o secundário, né? Sim, mas o fungo sozinho não teria capacidade de entrar nas raízes desse melão. Mas com a presença do pratilencos, o problema é agravado. Agora, com relação aos taxonomistas, né? De fato, eu já apresentei isso no congresso passado, fiz uma montagem. Na realidade, quem faz eu dou a ideia e minha filha, que é artista, ela que faz as montagens para mim. Então, nós pegamos uma Kombi e colocamos dentro da Kombi todos os taxonomistas atuais, aqui que estão atuando hoje no Brasil. Então, cabe numa Kombi. E com a aposentadoria desse pessoal e não ter reposição, nós estamos caminhando para ficar com Fusca. Né? Porque, assim, a pergunta, né, que o Jorge fez é para a gente talvez desmistificar do bate-papo aqui, que eu acho que é legal, que como a gente já ouviu várias vezes, como que é feita a análise. Então, eu fui lá, coletei e mandei para um laboratório. Né? Porque todo mundo acha que é que nem fosse fertilizantes. Né? Você manda, aí põe numa máquina, você dilui e tal, a máquina lê.
Explica como que é feita a análise. Então eu vou pegar esse solo e vou mandar para você, lá para o seu laboratório. Certo. Normalmente você envia solo e raízes. Raízes é o principal, porque os nematóides parasitos de plantas, eles são parasitos obrigatórios. Sim. Então, se ele é obrigatório, ele tem que estar se alimentando de alguma coisa. E essa alguma coisa é o tecido vegetal. Então, se você quer identificar esses organismos, você tem que mandar a fonte de alimento dele, que é a planta. Então, isso é essencial. No laboratório, é separado. Então, solo e raiz, nós analisamos o solo, é uma sequência de diluições em água, passa por diversas peneiras, usa um método da centrifugação. Então, você isola as impurezas, né, e fica só com uma suspensão final com os nematóides. A raiz é a mesma coisa, você faz uma trituração em liquidificador, também passa por esse processo de centrifugação, separação em peneiras de diferentes granulometrias, né, diferentes tamanhos, e você tem no final essa suspensão com os nematóides nas raízes. Depois disso, isso vai para o microscópio, porque são organismos microscópicos. E aí entra o taxonomista. Aí entra o taxonomista, pessoas treinadas para olhar primeiro na lupa, depois no microscópio e separar os diferentes gêneros. Daí é feito a montagem de lâminas para observação desses nematóides no maior aumento. Bom, esse é o método tradicional, mas a ciência evoluiu, principalmente nos últimos 30 anos, né? Com o advento das técnicas de biologia molecular, principalmente o PCR, que você consegue isolar o DNA desses nematóides, aumentar tremendamente, sequenciar, e uma técnica muito utilizada é o código de barras do DNA. Então você tem a sequência de uma determinada região genética desse organismo, de um nematóide que você não sabe qual é. E por comparação com um banco de dados, né, o GenBank, você vai e compara a sequência do nematóide X com o que está lá e você vai ter identificação. Essa é uma forma. Mas essa já tem aqui no Brasil? Inclusive, o Instituto Biológico foi pioneiro no uso dessas técnicas. Hoje é adotado por diversos laboratórios. Mas quantos laboratórios tem essa? Aqui no nosso país? Bom, que eu conheço, assim, pelo menos 3. Então tem 3. Utilizam essas técnicas na rotina. Mas assim, agora vamos para a nossa realidade, né? Tirando esses 3, o restante é feito por um profissional. Por um profissional, por um taxonomista. Ele pega lá a plaquinha, vai lá e lê no microscópio. Exato. Perfeito. Então, o que a gente sempre fala assim, se você der essa lâmina para 3 pessoas diferentes, pode ser que as respostas sejam diferentes, não pode? Pode ser se o profissional não for qualificado. Capacitado. Eu sempre digo assim, no circo, né? O circo tem que ter um palhaço, senão não é circo. Não é uma coisa meio sem graça, né? E o laboratório de nematologia tem que ter um nematologista. Não é possível ser. É que a gente sempre recomenda isso, tanto que a gente tem poucos que a gente indica. A gente gosta de saber quem é o profissional, né? Porque, e a gente pergunta também para você, né, se você conhece, porque é crucial, né, ter um bom profissional ali, porque são as pessoas que fazem a leitura ali, né? Tanto identificação. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Nematologia tem essa preocupação. Foi criado um grupo recente para que se estabeleça um selo de qualidade. A própria Sociedade Brasileira de Nematologia vai avaliar esses laboratórios e dar um selo para que ele possa ser utilizado. Falar, não, o meu laboratório é qualificado para realizar análise nematológica. Seria muito legal ter isso, Marcelo, porque a gente vê que como agora está disseminando mais a análise, né, tem as pessoas que interpretam, né, tem os recomendantes, né, esse nosso mundo aí dos influencers digitais e tal. A gente precisa ter esse tipo, né, de profissionalismo nos laboratórios, né, e ter o profissional correto e capacitado. Porque aí a informação que vai ser gerada, né, ela é correta. Né, porque a gente vê que é muito difícil, né, isso aí. E Marcelo, dentro dessa técnica mais nova, mais atual,
mais segura, talvez, me pareceu ser mais segura. Você acredita que isso é uma tendência ao médio e longo prazo, os laboratórios passarem a adotar essa técnica ou ter uma associação entre a técnica tradicional de identificação de espécies no laboratório, mais essa técnica? Qual é a sua visão para o futuro desse tipo acho que você usou a palavra correta, associação. Eu sou adepto do uso da taxonomia integrativa. Então, se você tem um problema e você tem diferentes ferramentas que, somadas a essas ferramentas, elas vão te levar a um diagnóstico mais seguro, você tem que usar essas diferentes técnicas. Perfeito. Então, aliar a biologia molecular e a taxonomia clássica, a morfologia, a morfometria. Correto. Os bons laboratórios adotam essas técnicas. Os métodos moleculares estão cada vez mais populares, mais fáceis de serem utilizados no dia a dia. Porque é uma infinidade de reagentes, de kits, os equipamentos são cada vez mais baratos e de fácil acesso. Correto. Então, é uma tendência, sim, você utilizar. Mas para técnica molecular funcionar, ela precisa de um taxonomista no início, porque os métodos para validar a técnica, é um taxonomista que vai determinar. Correto. Então, um exemplo, você tem um primer específico para identificar Pratylencos brachyurus. No início desses estudos, precisou um taxonomista dizer que aquela população era Pratylencos brachyurus. Senão você começa a identificar um nematóide que você não sabe o que é, fala que aquele primer é do nematóide X aí, e o erro se perpetua. Ou seja, o passado e o futuro, o presente, eles precisam estar unidos para levar cada vez mais a evolução e a custos mais adequados para essas análises com resultados mais precisos. E assim é a nossa vida, isso vale para tudo, né? Você não pode esquecer o passado, todo o conhecimento. Tem que dar valor, né? Sim. Mas sabe o que é legal? Eu estou vendo você falar e eu lembro de algumas cenas, né, das nossas convivências de vida, assim. Você mostra paixão, né, pelo que você faz, né, pelo o seu profissionalismo, né, o que você estudou. Você mostra uma paixão por nematologia e isso é muito importante, né, quando você gosta do que faz e quando você domina o assunto. Eu estava vendo você falar, eu estava lembrando da última visita que a gente foi para o campo, que a sua forma, né, de assim, simplificar esse tema, né, para gente, né, que não entende muito. Você identificou uma pessoa lá que a gente estava lá no Melão, né, uma pessoa que gosta, né, e você incentivou, né, esse profissional, venha fazer a capacitação aqui em Campinas. Por isso que eu falo assim, quando você fala de associação, quando você fala de profissionalismo, você é uma pessoa muito importante para divulgar, né, a nematologia, porque você mostra paixão, né, e você quer trazer mais pessoas para esse mundo, para sua Kombi. Sim. Você quer pôr gente na Kombi. Foi interessante. E é legal isso, é o papel, isso é muito importante. Esses dias eu participei de uma defesa de doutorado da Universidade Federal de Viçosa. E a menina fez um trabalho, a Amanda, ela fez um trabalho muito bacana de taxonomia. Ela identificou um novo nematóide, foi isso? Não, esse é uma outra história, mas de uma Aphelencoides. E no final, ela externou, né, que ela conseguiu um emprego, né, terminou o doutorado, já está empregada, e ela falou assim para mim: ô, professor, eu vou querer minha foto lá naquela sua Kombi. Então, isso é gratificante, porque são jovens que assim, se sensibilizaram com o entusiasmo pela taxonomia e vão querer entrar na Kombi. Logo, nós vamos ter que, espero eu, né? Duas Kombis ou um ônibus modernona aí. Né? Mas isso é o papel seu, né? Por isso que assim, a gente queria bater papo com você, né? Mostrar isso para a turma que vai ver esse nosso podcast, assim, é tentar trazer a coisa mais simples. Sim. Né, que não é difícil. A gente começou, né, puta, que esse assunto, nossa, a gente estava falando, não sabe nem escrever direito, né, os nomes. E aí você foi, assim, simplificando pra gente o assunto. Acho que dá para desmistificar a ciência, dá para você simplificar as coisas para um público amplo entender. Não, e dá para ser correto, Marcelo, sabe, que a gente vê nesse nosso meio que ainda é muita gente falando, né, e pouca gente conhecendo, né? Então, assim, a turma precisa estudar mais sobre o tema
precisa entender mais sobre manejo, Sim. não é produto, né? Assim, é muito mais difícil. Por isso que é bom ser engenheiro agrônomo. É. A gente tem que usar a técnica, ter pessoas que nem você, para a gente ir lá para frente e falar correto para o agricultor, né? Eu acho que é por isso que é bom que você também, quando a gente fala de palestra sua, lota, né? Vai bastante gente. Não, né? eu gosto, sim, de... Vai para os congressos, né? Os congressos já eu vou contar um segredo para vocês. Eu sou tímido. Né? Tá bom. Mas daí eu começo a falar, eu acho que baixo um santo aí, daí eu falo umas bobagens às vezes, né? Você até cumprimentou mas a o time. paixão, assim, a paixão a gente tem que ter com tudo na vida, né? Eu tenho várias paixões, né? Eu amo minha família, eu amo meu time de futebol, o 15 de Piracicaba, gosto muito de tomar uma cerveja, de vez em quando sou convencido a tomar uma cachaça também, né? não que eu goste, não que eu precise, claro. Né? Mas, e gosto também de nematóide. E essa paixão, eu repito, começou com 15 anos. Com 15 anos, com o professor Ailton. Né? Eu tive aula com o professor Ailton, eu estudei da minha turma, também a filha dele. Sim. Assim, para mim foi uma matéria que na época não era muito importante, porque era logo no começo também, né, do curso, né? E aí depois, agora a gente... Hoje é a realidade, né? Estão virando nematologista. Não, isso não. Eu Marcelo, tenho essa pretensão. Dentro desse tema da paixão, da vontade de querer falar do assunto, de viver e sentir o assunto, como você vê a sua contribuição e a contribuição do biológico, a divulgação dessa ciência e tornar, na verdade, esse assunto ciência, que parece um mito, e transformar realmente numa linguagem simples? Daqui a pouco a gente vai entrar aqui na questão dos dois livros, porque eles são bastante diferentes para públicos diferentes. Como você vê essa relação? O que você pode nos contar disso, da instituição e de você fazendo parte desse universo dessa instituição, para transformar numa linguagem que seja simples e aplicável para resolver um problema tão dramático da nossa agricultura? Tá. Como pesquisador, a minha produtividade, né, como um profissional, ela é avaliada pelas publicações e o nível dessas publicações. Não só a minha, isso é geral. Né? Quem está, os professores, universitários, pesquisadores das diversas instituições. Então, nós somos avaliados por publicação, uma das formas. Normalmente, nós buscamos publicar os resultados da pesquisa numa revista especializada e, de preferência, com impacto internacional. Então, esse é o padrão. Mas, por exemplo, eu posso publicar, já publiquei vários trabalhos em revistas internacionais, vamos dizer lá no Journal of Nematology, que é uma revista americana, mas o mundo inteiro lê. O mundo inteiro lê, vírgula, porque é muito limitado a publicação numa revista especializada para o público de nematologistas. Então, vamos dizer, eu publico lá no Journal of Nematology, você vai ter lá 1.000 pessoas vão ler esse trabalho. Correto. Tá? Isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso é normal, isso aí. Raramente os trabalhos passam desses 1.000 downloads aí. Mas no Instituto Biológico, há um bom tempo, né, com apoio institucional, isso é uma política da instituição, nós temos um canal de publicação que são os boletins técnicos. Então, em 2018, por exemplo, eu publiquei um boletim Nematóides do Cafeeiro. Hoje, já passou tranquilamente mais de 10.000 downloads. Correto. Porque a linguagem ela é adequada para o público que planta café, os consultores de café. E, além disso, gratuito. Porque a ideia nossa é que o conhecimento chegue... Seja divulgado. Na outra ponta. Então, nós temos condições de fazer com que isso esteja disponível gratuitamente. Então, esse é um bom mecanismo. Outro mecanismo de divulgação científica, um deles é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Sim. Tá. São os podcasts cada vez mais frequentes dentro da nossa sociedade. Mas há também ferramentas valiosas, né? O Instagram.
Pô, dá para você fazer uma matéria curta, direta e informativa usando um Instagram, e até para chamar, LinkedIn. Né? Você faz ali e você chama. Sim, né? E com isso você atrai pessoas a entender o assunto, ou divulgar o assunto, conquistar mais pessoas para estudar mais aquele assunto, empresas que vão investir mais em pesquisas. É divulgação, né? Agora, antes que você entre, deixa eu fazer uma pergunta fora aqui você morou fora, né? Você Morei na Escócia. Na Escócia há quanto tempo? Bom, eu fiz o doutorado pleno, né, completo na Escócia de 2001 a final de 2004. Quase 3 anos. O que o seu sotaque piracicabano ajudou em falar inglês? Bom, no começo foi uma frustração, porque para ir para a Escócia eu tive que provar que eu sabia inglês. Daí eu cheguei lá na Escócia e vi que o meu inglês não serviu para nada, porque os escoceses, embora... Bom, não dá para entender. Não dá para entender. Né? Daí eu fiquei meio... Mas eu achava que o seu sotaque lá, né? ia te ajudar lá. Inclusive, uma vez uma técnica do laboratório falou, nossa, você não fala quase nada aí, né? Você é meio quietão aí. Como é que você veio parar aqui? Falei, bom, eu vim aqui para trabalhar no laboratório. Se eu tivesse que trabalhar na rádio, daí ia ser um problema. Mas no laboratório ainda eu me viro quieto, né? Desculpa aí. Mas o sotaque, né, o piracicabano, ele ajuda bastante, né? Pelo menos definitivamente. Na pronúncia dos R's aí, ele... Marcelo, nessa questão da divulgação ainda, né? Lógico que cada vez mais as mídias sociais elas ganham relevância. Você citou mesmo o Instagram, citou outras plataformas, mas eu já te conheço há um bom tempo, é um bom leitor e também é um bom autor. Eu conheço Lágrimas, Suor e Emoção e tudo mais. Fala um pouquinho dos teus 2 livros, 2 últimos livros, que são bastante distintos, o Diagnose de Fitonematóides e o Procurando Nemas. Eu gostaria talvez até que você se dê um enfoque naquele que mais te emociona hoje. Fala um pouquinho dos 2 e dá um enfoque naquele que mais te emociona hoje. Bom, os 2 livros, eles são para públicos completamente distintos, né? O Diagnose de Nematóides foi uma necessidade de levar o conhecimento da taxonomia dos nematóides, principalmente para os laboratórios novos que estão surgindo. Sim. O livro é todo elaborado com chaves para os diferentes gêneros de importância econômica. Nós contamos, né, com a participação de um bom número, né, de profissionais para elaborar os diferentes capítulos. Foi um desafio. Na época, né, antes de começar o livro, eu tinha cabelo e eles não tinham essa cor, né? Então hoje sobrou pouco e está tudo branquinho, e foi depois do livro. E essa marquinha amarela lá, você vai ler pra gente o capítulo? É o capítulo. Não, vou contar a história. Mas o livro, ele teve um final, assim, que nós estávamos com o livro pronto, né? Ele já estava todo editado, mas livro custa dinheiro, né? Simplesmente não basta você ter ideia, preparar um material, mas você precisa levar esse material. Isso precisa se transformar numa coisa física. E isso custa dinheiro. E eu passei um momento meio assim, apertado nessa época, porque eu precisava desse recurso. E eu não tenho esse recurso. Mas daí foi uma satisfação enorme, porque em uma ligação, eu liguei para o Jorge, e eu falei, Jorge, eu tenho um livro aqui, nós estamos rateando entre 3 empresas, poderia contar com o apoio de vocês? O Jorge respondeu assim para mim, parceiro é parceiro. E com isso, o livro, pelo menos um terço, né, do valor, teve o patrocínio da Omics, que eu tenho uma gratidão eterna por isso, e vocês sabem disso. Não, né? Eu sei que você já fala isso, né? Pra gente. E pra gente também foi legal participar, muito legal. Né? Pra gente é uma novidade. Agora, o segundo livro, que esse é top. Procurando Nemas, se você perguntar assim, de tudo que eu já publiquei na minha vida, né? Para mim, essa é a minha melhor obra.
O que trata esse livro aqui? Bom, ao longo da minha carreira, eu colecionei fatos, né, algumas histórias, para levar, com a ideia, né, de levar esse conhecimento para o público infantil. Sim. Mas isso estava lá nas minha ideias. Mas quis o destino, né? Eu tenho uma filha, ela é artista, a Ana Cecília. Ela é formada em artes visuais pela Unicamp, mas antes de se formar, ela precisava o TCC dela. E ela falou, Daddy, você não quer pegar as suas ideias, deixa eu ilustrar e vamos transformar isso no meu TCC. Um trabalho. E de fato ela fez, né, defendeu o TCC, ficou lindo. Falei, não, isso não vai ficar restrito ao seu TCC, não. Nós vamos tentar publicar. E, de novo, daí eu já sabia o caminho, daí eu já fui no Marcelo. Marcelo falou, o Omics é livraria. Falei, não, Marcelo, é para as pessoas do seu tamanho aí, né? Para criancinha, para nego pequeno aí. E eu falei, não. Eu falei, não. Mas, de novo, a Omics me ajudou bastante, né? Em transformar a Omics, o Instituto JCO e a Corteva, que são os três patrocinadores do livro. E hoje o livro é uma realidade, tem distribuição gratuita, está disponível online em 3 línguas, em português, inglês e espanhol. Espanhol, quem fez a tradução foi o Jorge, né? E crianças do mundo inteiro estão tendo acesso a essa informação. Semana passada a gente mandou uma caixa lá para o Nordeste, lá para o Tiagão. Ele foi levando uma caixa de livro porque a gente precisa divulgar, né? E é um material tão fácil. Sim. Né? E tem o projeto Cientista do Futuro de Nova Mutum, no Mato Grosso, que vocês também mandaram um material para eles. Então, isso você divulga a ciência e cativa um público novo lá. E o que eu falo, né? Quando eu falo na Omics, assim, na minha vida, eu falo assim, se a gente tiver uma pessoa, né, que se encaixe, né, já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. É isso que eu sempre falo. Se uma pessoa pega, lê e fala para alguém, né, então já valeu a pena. Né? É isso que a gente está aqui. Um bom comentário que eu vi, até você pode comentar melhor a respeito disso, Cláudio, numa das nossas andanças, conversas da vida, você falou assim, as crianças sabem o que é um cachorro, as crianças sabem o que é um mosquito, sabem o que é uma aranha, mas não sabiam o que era um nematóide, né? Então, parte da intenção do livro é... Sim, criança sabe o que é peixinho, né? Inclusive a Disney fez lá Procurando o Nemo, lá, mas o original é o nosso que eu Procurando o Nemo. Quando você falou que está disponível aonde? Como é que as pessoas acham esse? Sim, tem um link, né? Inclusive eu posso, depois pode passar aqui, né? É só acessar esse link, tem um QR Code lá, você pode baixar tranquilamente. E também pode entrar com a gente, né? Entrar na Omics, né? Nas mídias nossas, Instagram, sei lá, entre em contato que a gente manda o link. Se tiver gente próxima, a gente pode até mandar uma edição, um livro que a gente manda através do nosso profissional, dá pra gente espalhar, eu acho. Com certeza. A Camila não vai gostar do que eu tô falando. Essa é a ideia. Ela vai receber um monte de comunicação lá pedindo livro. Então, mas isso é bom, você tem a ciência e essa ciência sendo divulgada para públicos distintos. Sim. Né? Então, aí é a nossa função, fazer isso, educar. Marcelo, família, você falou muito da Ana, eu conheço a Rosana também, sua esposa. É do meu... Como que a tua família e teus irmãos, você fala sempre bastante de toda essa união toda, como que essa relação toda da tua família te apoia e te suporta para você ir além, para você passar barreiras, objetivos e sempre produzir mais e melhor? Como que é essa tua relação? Eu venho de uma família atípica, né? Porque nós somos em 12. 12 irmãos? Eu tenho 7 irmãs e mais 4 irmãos. E perdi meu pai cedo, né? Mas a minha família sempre me incentivou. Inclusive, eu fui o primeiro, né, da minha família a fazer uma faculdade. E até hoje, né? Principalmente nos nossos encontros dominicais, todo domingo a gente se encontra lá na casa da minha mãe. Minha mãe ainda é viva, né? Legal. Quantos anos? Minha mãe, 96. Né? E a gente conversa bastante, né? Tomamos nosso vinho, nosso café. E em casa,
uma boa parte das nossas conversas é voltada para a nematologia, porque minha esposa também trabalha com os nematóides. Minha esposa é uma excelente taxonomista, principalmente dos nematóides de vida livre. Legal. A filha não, a filha, ela é artista visual, e quando ela era pequena, um dia ela disse assim, eu não sei o que eu quero ser na vida, mas o que eu não quero é ser agrônomo. Né? E de fato ela foi para a faculdade de artes, mas felizmente dentro das artes ela tem me ajudado, né, e ajudado a ciência bastante, com o livro. E mesmo nas minhas apresentações, todas as artes, né? Ela que eu só levo a ideia. Daí eu falo para ela, dá seus pulos aí. E ela dá os pulos dela e sempre sai uma coisa bacana aí. E eu acho que a gente já comentou isso com você, né? O começo da nossa jornada profissional aí, entrando na nematologia, a gente tem um produto, né? Que agora está registrado, o Viga, mas veio lá da Inglaterra, né? E falava assim, não, é um produto, é um nematicida natural e tal. A gente, que bom, né? Prazer, né? Que bom. Que bom, o que eu faço com isso, né? E aí veio e tal, aí o Jorge virou e falou assim, e o Jorge é sempre, vamos fazer um trabalho para a gente ver, né? O que acontece com esse produto. A gente fez, aí vamos fazer aonde o trabalho? Aí chegamos lá com você, né? Aí foi, só para você saber, então, o primeiro trabalho que a gente fez com o Viga no Brasil. No Brasil foi você que fez. E a gente não tinha a menor noção, né? Tanto que a gente não sabia direito a dose, a gente não sabia o posicionamento. E foi o primeiro trabalho que a gente fez lá no Instituto Biológico. Exatamente. Aí quando veio o resultado, eu vou no número. Né? Falar, mas Jorge, deu diferença? Não, deu, tá, então tá bom, né? E agora? Para onde que a gente vai, né, com isso? Então, eu me sinto honrado, né, de ter participado, né, de toda essa trajetória da Omics aqui no Brasil, sim, principalmente com o Viga, com os testes iniciais, os treinamentos para a equipe, e vejo resultado nisso. Sim. O Instituto Biológico, ele tem essa filosofia de atuar em parceria, sim, com o setor privado. Sim. Já está na nossa essência. Nós dependemos do setor privado, não é só para obter recursos, mas ideias, sim, desafios. Às vezes o desafio não está restrito só dentro do setor público. Eu tenho limitações, às vezes, para chegar numa área de cultivo. Mas empresas como a Omics, elas conseguem me levar, sim, até os desafios ou trazer os desafios até o Instituto Biológico. E lógico, tem a parte da parceria, o financiamento das pesquisas, esse recurso das empresas que ajudam a manter o laboratório, sim, a contratar pessoas, a manter a estrutura física, a comprar equipamentos, reagentes. Então isso é vital. Eu acho que todos ganham dentro, sim, dessa situação de parceria. É que nem o Jorge falou, parceiro é parceiro. Parceiro não pode ser um lado só. Tem que ser os dois lados. Quando a gente começou com você lá, primeiro a gente foi lá porque a gente queria compreender. E a gente sempre faz isso com pessoas corretas, né? Por isso que a gente foi lá. E aí a gente viu que fazia sentido, né? Que é um produto natural, né? É extrato de alho, faz parte, né? Isso aí desde que começou a Omics, 2009. Quando eu entrei na Omics, eu vi um trabalho lá na Escócia, sim, um produto lá sendo testado. E eu sempre falava, puxa, né? Tem um nematicida que é natural. E aí, 2009 para cá, se a gente for olhar o controle biológico, né, toda essa parte de bioinsumos, de bioinsumos, então é uma tecnologia ou é um mercado que faz sentido, né? Um produto natural, azul, tem do Quima lá de BD, né? Então, e ajuda o produtor, né? Ajuda o nosso produtor a produzir mais, a controlar melhor tratamento de semente, ou via drenche, ou via solo, e a gente vê que valeu a pena, né? Assim, a gente começar a fazer aquela pesquisa. Depois a gente conseguiu fazer o registro, foi o primeiro fitoquímico, né, registrado Viga, e valeu a pena, e continua valendo a pena. Né? A gente, sim, foi lá naquela região de Melão ali, né? Quanto que a gente aprendeu, você comentou das doenças secundárias, né, que entram nas raízes. Não é só o nematóide, não é só o produto, né? Como a gente pode ajudar, né? O próprio mercado, a sociedade mudou. Hoje... Também a demanda, né? É isso. Então, hoje você precisa de ferramentas menos agressivas ao ambiente. Então, se você tem produtos biológicos, nós estamos vivendo a era
dos agentes biológicos controlando organismos, nematóides, insetos. Hoje é uma realidade. A vinda de um fitoquímico. Isso é essencial para o manejo sustentável da nossa agricultura. Então, ótimo, lógico, vocês não tiveram vida fácil, porque ser pioneiro é difícil em qualquer, em qualquer ação, que você vai ser o primeiro, então você vai ter que convencer um mercado que um produto à base de alho pode controlar nematóide. E não só o mercado também, as normatizações, né, Ministério da Agricultura. Criar tudo a gente teve que começar do zero. Ninguém, assim, você falava, mas onde que vai qualificar aqui o produto? Né, o produto não tem, ainda até hoje não tem o fitoquímico, ainda não saiu a normatização, mas também foi esse o nosso desafio, né? A gente trabalhar junto aos órgãos, né, que fazem os registros, né, para falar, olha, cara, é um produto natural. Sim. É a natureza com a natureza. Né? Então, assim... E é interessante, eu costumo usar muito isso, Marcelo, não sei qual é a opinião de vocês dois. Nós somos de um tempo, não tão antigo, mas um tempo mais antigo, que nematicida era muito eficiente, matava tudo. Matava aplicador, o corol, nematóide, passarinho, matava tudo. Então, eram produtos, na verdade, muito agressivos ao meio ambiente e à saúde humana, à saúde animal. E essas novas ferramentas e esse tipo de ferramenta como esse bioinsumo Viga, ele vem justamente de encontro para essa agricultura mais moderna que, como você colocou, a sociedade exige, e quem não estiver olhando para isso no futuro da sua produção corre um risco de não estar amanhã aqui produzindo, né? Sim, não sei. Sim, eu concordo plenamente. Inclusive empresas que no passado... somente produziam, né, comercializavam nematicidas químicos, né, altamente tóxicos. Hoje ela mudou a chave. Ela produz agentes biológicos. Sim. Tá? Mas isso é o mercado, é a sociedade que está exigindo. Agora, assim, particularmente aos agentes biológicos. Não é por acaso. Né, os agentes biológicos não foi o ET que trouxe ele semana passada e falou, não, pode usar isso aí. Isso aí são anos de pesquisa pelos institutos, pelas universidades, pelas empresas, e produtos bons que funcionam. Sim. Né? Lógico, não tem produto milagroso. Você não vai pegar um agente biológico e ele vai controlar 100% a população dos nematóides. Mas é a união desses agentes. Nada impede de você usar um agente biológico e um fitoquímico. Marcelo, conjunto. Até são os melhores, melhores resultados que a gente vê, porque assim, o que a gente entende que o agente biológico ele não tem efeito direto ao nematóide, é sempre o efeito secundário. Né? Então ele enraiza, ele não deixa, o nematóide não tem olho, né? O nematóide não tem olho, então ele identifica a raiz. Tal, a gente aprendeu isso. Né? Não tem perninha, não tem asinha. E não tem olho. Não tem então, assim, então a gente entende, né, que o biológico, o organismo que controla, ele não controla o nematóide, né? Ele ajuda a raiz a desenvolver, etc. E aí quando a gente faz o manejo, né, com o Viga sim controla ovo, controla jovem, né, controla várias espécies. Então assim, falando de uns tipos de micro-organismos, então a gente vê que o manejo junto, né, ele ajuda, esse é o caminho. Sim. Né? A gente nossa pretensão é sempre ter uma ferramenta para o agricultor para ele produzir bem e melhor, né, dentro de um custo aceitável. Essa é a ideia. Né? Dentro de uma filosofia de manejo integrado, você vai usar as diferentes ferramentas que estão disponíveis. Nós estamos no século XXI, então nós temos que produzir com as tecnologias disponíveis no século XXI. E dá para inferir que não existe uma bala de prata para controlar nematóide. Não, assim, a bala de prata, né, o principal método para você controlar a nematóide é a exclusão, é o controle preventivo. Sim. Esse é infalível. Professor Ailton Monteiro, 1981. Não se deve plantar nematóides. Então, essa é a ideia. Só que às vezes, né, no mais das vezes, segundo o professor Ailton, ele sempre me dizia isso aí, você já tem um problema dentro da sua área. Daí você precisa ter técnicas, né, para manejar adequadamente esses organismos. Sim. Quando a gente fala de produtos assim, ou de mercado, qual que é a sua visão, né, associando, né, a ciência, né, o pesquisador, né, e as empresas, né? Qual que você acha, como é que você enxerga o caminho,
dessa área de nematologia? Bom, como eu disse, né, eu posso falar dentro do Instituto Biológico, nós sempre fomos abertos às parcerias, porque a parceria é ganha-ganha. Sim. O Instituto, um exemplo, né, nós temos um colega lá, meu amigo José Eduardo Marcondes de Almeida. Ele trabalha com controle biológico, principalmente no uso de fungos, para controlar fungos entomopatogênicos. O Zé Eduardo, ele tem uma coleção gigantesca, tem um tesouro lá dentro do biológico, com diversos fungos, diversos metarrhizium, bovéria. Hoje, praticamente todo metarrhizium que é utilizado no país advém da coleção do Instituto Biológico. O Zé Eduardo, hoje, ele tem parcerias com mais de 200 empresas do setor privado. E essas empresas, elas colaboram financeiramente, mas também elas têm acesso às pesquisas desenvolvidas no laboratório de controle biológico. O mesmo acontece na nematologia. Nós temos parcerias com diferentes empresas. E, como eu disse também anteriormente, vocês trazem os desafios para a instituição e, de forma independente, o Instituto realiza essas pesquisas. Isso vai ser utilizado de alguma forma pela empresa para comercializar ou para entender melhor um produto novo ou um agente biológico novo. Não, acho que é legal, né? Acho que mostra aqui a visão, né? A ideia nossa aqui desse bate-papo foi exatamente essa, né? A gente olhar para frente, né? Mostrar que assim, tem muita coisa para ser feita, não existe uma solução, não existe manejo, né? Por isso que é bom ser engenheiro agrônomo, apesar de você ser um nematologista. Entendeu? Assim, o senhor também é um engenheiro agrônomo. Sim. Mas, bom, assim, eu pago CREA. Eu também. Todos. E, assim, e é importante, acho que desse OmicsCast, a gente começar essa conversa, né? A gente vai ter outras vezes aqui, né? Outras presenças da sua inteligência aqui, dividir a sua paixão pelo nematóide, porque a gente aprendeu, né, nesses últimos 8 anos que é um assunto legal, né? Só que é um assunto que precisa ser mais conversado. Né? Ele não é simples, ele não é só uma análise, né? Não é só uma identificação. Né? Ele envolve o que a gente sempre fala de agrônomo, de engenheiro agrônomo, é manejo. Né? Você saber o que você está fazendo, né? Você saber a espécie a planta que você vai pôr ali, saber do manejo, saber que você pode piorar, né? Essa fazer as escolhas, né? Que isso é o legal de você ter um profissional. Né? O cara saber fazer escolha, saber o manejo. Você tem que ter sabedoria para tomar a sua decisão. E buscar as pessoas certas, né? ou as referências certas, né? Para aprender. Né? Porque não é qualquer um que sabe sobre esse assunto. Então, mas felizmente hoje nós temos excelentes profissionais nas diferentes regiões do país. A gente convive, o Jorge, né? O Jorge convive com vários colegas da nematologia. Você pega a Rosângela no Mato Grosso, Rosângela Silva. Para mim, acho que é uma das melhores nematologistas que tem no país. Né? E ela está na linha de frente lá, resolvendo problemas diariamente. Diariamente, exato. Ela tá no olho do furacão, e pondo em prática aquilo tudo que a gente vê, que estuda e que leva. Ela e tantos outros colegas. E a gente vê que, pela convivência que a gente teve, são poucos, mas são muito bons profissionais. Sim. Né? Por quê? Porque tem a paixão, provavelmente, né? Porque gostam, né, do que fazem. Né? Não são generalistas, né? E são específicos e gostam. E que as novas gerações continuem com esse entusiasmo. Se espelhem. Né? Eu sempre falei, teve lá da DEALC, lá a gente fez um negócio sobre meio ambiente, né? Sobre sustentabilidade. A gente tinha 5 pessoas lá na frente, que no final eu falei, porra, tá vendo? Isso aqui é um exemplo, né? De, assim, a gente pode chegar lá, né? Os mais jovens, né? Assim, vocês podem chegar lá, mas para chegar lá tem que estudar, né? Tem que se dedicar, né? Tem que ser bom, né? Porque aí chega, aí você transforma. Nada vem de graça, nada, não. Né? Que eu acho que a ideia é essa, né? A gente, talvez aqui, se a gente conseguir pegar uma pessoa que ouça, né, esse podcast, esse OmicsCast, e se transforme
um taxonomista, um nematologista, né? Ou entenda um pouco mais, né? Busque, né? As informações de uma forma correta, já valeu a pena, né? Que às vezes o cara pensa assim, fala, o Marcelo lá, foi lá para a Escócia, lá, ficou 3 anos tomando uísque nacional, mas ninguém viu o tempo que eu fiquei lá na bancada do laboratório. Aquele calorzinho. Pois é. Aquele calor gostoso. Clima agradável. Aquele dia longo, né? Nossa Senhora. Não, mas obrigado, né? Não sei se o Jorge você quer falar alguma coisa. Não, acho que passar a palavra para você, Marcelo, se você quiser deixar, antes da gente encerrar, uma última mensagem aqui no nosso OmexCast, que mensagem você gostaria de deixar para o público em geral, para os colegas nematologistas, para os agricultores que estão ou que vão nos ver aí que tiveram paciência de chegar até agora, até o fim. Não, eu agradeço mesmo, né, imensamente essa oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. Sou um privilegiado por isso. A Omex sempre me ajudou, não só com as publicações, mas com as ideias, com os desafios. Nós participamos de diversas viagens aí, sempre conversando de forma aberta, né? E é bom que a empresa tenha essa filosofia das parcerias com as instituições públicas. Isso é vital para vocês, para o setor privado, mas também para o setor público, né? Sim. Todo mundo ganha. Parceiro é parceiro, né, João? É sempre assim. E é sempre uma convivência ótima, né? Tirando as piadas que você conta, aquelas piadas sem graça que você conta, mas a convivência é boa. O Marcelo já teve a oportunidade de estar com a gente de correr no mesmo dia em 2 estados. Ele foi do Pernambuco para a Bahia e voltou para o Pernambuco. Mas Marcelo, bom, em nome da Omex, em nome meu, do Marcelo, a gente queria deixar uma lembrancinha simples pela tua participação aqui conosco. Opa. Que seja a primeira de muitas e que a gente possa cada vez mais continuar com esse bate-papo e levando... a picanha para pôr aqui na tábua. Não vem. E esse copo aí é legal. Muito obrigado. De fazer caipirinha. Certo. Faz. Como é que faz, hein? Eu vou pegar um passo a passo na internet. É bom que você faz a caipirinha, ela fica bastante tempo geladinha. É boa. Muito obrigado. Mas assim, é uma pequena lembrança, né? Você sabe que a gente tem muito afeto por você, muito carinho, muita... É recíproco. A gente aprende muito com você, né? Isso é de verdade mesmo. E a gente vai conversar mais, né? Porque tem muita coisa para fazer ainda, né? Eu sempre falo que, né, a gente tem muita coisa para fazer, a gente aprende muito, e a gente quer colocar isso mais para frente, a gente quer dividir com mais pessoas. E eu tenho um livro saindo aí. Eu mudei de telefone, viu? Eu mudei de celular. Vamos virar uma biblioteca. Então, assim, eu acho que agradecer, né, Jorge? Sim, né? Obrigado pela participação. Obrigado, Marcelo, né, mais uma vez. E obrigado a todo mundo, né? Todo mundo que chegou até o final agora aqui, conseguiu aguentar, né? Teve paciência. De novo, né? O OmexCast, ele é exatamente o que a gente tentou reproduzir aqui. Esse é um negócio tranquilo, legal, né? Que tenha conteúdo. Então, parte aqui da nossa conversa é puro conteúdo, né? E aí buscar, né? Os profissionais, os contatos, tanto lá do Instituto Biológico, o Marcelo é sempre solícito lá, também na Omex, nas nossas mídias, lá no escritório. E assim, a gente também sempre está nesse foco, a Omex, de ter produtos sustentáveis, produtos que façam sentido, né, numa agricultura moderna, né, que sejam eficientes, né, que sejam acessíveis, né, por isso que a gente conta com os distribuidores, nossos profissionais no campo, né, e assim, é aquela que você falou muito aqui, da parceria, né, a gente precisa aprender com a agricultura, aprender com os consultores, aprender com a academia, né, com o Instituto Biológico, e a gente esse é o nosso desafio, né, aprender e dividir, né, e passar, né, e ter produtos que façam sentido para o agricultor, né. Então, obrigado, né, mais um OmexCast, o segundo, e já estamos preparando os próximos, hein? Muito obrigado pela paciência e mantenham contatos aí com a gente pelo Instagram, pelo YouTube, né, isso aqui vai estar no YouTube também, e a gente se vê no próximo OmexCast. Obrigado, Jorge. Obrigado. Valeu. Falou.